você achou que nunca mais ia ver ele de novo, mas o impossível aconteceu. Shrek 5 finalmente saiu do túmulo e já tem gente querendo enterrar de novo. Mas será que o trailer mereceu tanto hate ou a internet tá só surtando de graça? Pois é, galera, a internet viu o teaser de Shrek 5 e entrou em colapso. Como se a infância coletiva tivesse acabado de ser assassinada em praça pública. Mas vamos ser sinceros, se sua infância depende de Shrek 5 ser um filme perfeito, talvez o problema seja outro. Porque, convenhamos, só Shrek 1 e o Shrek 2 prestaram de verdade. Shrek 3 é praticamente uma aula de como destruir o carisma de personagens queridos. Shrek pra sempre tentou remendar a bagunça, mas no máximo conseguiu ser ok. A verdade é que a franquia já vinha patinando fazia tempo, e ninguém tinha cancelado a infância por causa disso antes. Então por que agora é o fim do mundo? É engraçado ver gente dizendo, Shrek 5 matou minha nostalgia, sendo que, se for puxar pela memória, sua nostalgia já foi atropelada lá em 2007 e você nem percebeu. A internet está tratando o teaser como se fosse um apocalipse, mas a real é que ele só está sendo fiel ao espírito da franquia. Altos e baixos, mais altos do que baixos, e um monte de memes no caminho. Seja sincero, você gosta mais de Shrek porque ficou vivo por tanto tempo graças aos memes. Pois eu duvido que você assista a todos os filmes com a frequência que seu choro tenta mostrar. Estou errado? Então, preparem-se para digladiar comigo. Assine o canal, pois hoje eu vou trazer uma verdade que ninguém mais está falando sobre Shrek 5, aqui no canal Planeta Tim. Se tem uma coisa que manteve Shrek vivo na cultura pop, não foram os filmes meia boca após 2004, foram os memes. Shrek's Love, Shrek's Life virou praticamente uma religião da internet, eternizando o Ogro Verde como um ícone do absurdo. E não parou por aí. Qualquer rede social que você abrir tem alguma montagem bizarra, colocando o Shrek em situações cada vez mais insanas. E a verdade é que foi isso que manteve ele relevante, mesmo quando a própria franquia já tinha perdido a mão. Não é à toa que os memes foram reconhecidos pelo teaser do filme, pois os produtores sabem disso. Sério, quantos memes de Shrek você lembra de ter visto? São literalmente incontáveis. O jogador de Dark Souls, Iron Pineapple, fez um dos vídeos mais viralizados da época do Dark Souls 3. O vídeo Shrek defende seu pântano tem milhões de views. E tudo que ele fez foi o quê? Criar um personagem verde e gordão. Só. E cara, sem contar todos os mods ridículos que sempre fazem para qualquer jogo que existe. Sério, existe uma regra não escrita aqui, se um jogo existe, logo vão ter mods de Shrek. É infalível, todo jogo tem. Ninguém tá jogando esses mods porque Shrek pra sempre é um clássico do cinema. É porque o personagem virou uma entidade maior do que o próprio material de origem. O próprio personagem virou um meme top tier. No fundo, o sucesso contínuo de Shrek prova que o carisma verdadeiro não respeita limites. Ele acabou das telas de cinema e virou uma força da natureza nos memes, nos jogos e na cabeça da galera. E é por isso que, mesmo se Shrek 5 for uma tragédia, o legado dele já tá garantido. Ele é mais do que um filme, ele é um estado de espírito. Você se lembra de todos os memes de Shrek que já viu na vida? Claro que não, são incontáveis. Mas o pior ainda está por vir. Bastou o trailer de Shrek 5 sair para a internet começar a arrancar os cabelos com o novo visual dos personagens. E assim, dá para entender a revolta. O Shrek parece que tomou o Whey vencido, a Fiona tá com a cara meio genérica de jogo mobile, e até o burro, que sempre foi o mais carismático, tá com uma energia estranha, sabe? Não parece aquele tiozão que fez procedimento estético pra parecer mais jovem? Então, você tá ligado? Aquele cara que todo mundo concorda em silêncio que tá estragando, mas ninguém fala? Então, me passa essa mesma vibe. Claramente tentaram deixar os modelos mais modernos, mas acabaram perdendo parte do charme cartunesco que fazia o visual original ser tão marcante. Só que, sendo muito realista, essa reação em massa também mostra como o apego ao antigo é forte. A galera não quer ver uma versão mais polida dos personagens. Querem exatamente aquele Shrek meio feioso, quadrado e com uma estrutura de borracha que parecia mais vivo do que muito filme da época. E isso levanta uma questão. Será que a DreamWorks esqueceu que o apelo de Shrek nunca foi sobre ele parecer bonito, mas sobre ser autenticamente bizarro? E se você também acha que Shrek tem que ser meio feioso mesmo, sem essa de filtro do Instagram, já aproveita e se inscreva no canal. Aqui a gente defende os clássicos de verdade.
sem Photoshop, sem vergonha e sem medo de falar a real. E falando em filtro do Instagram, parece que usaram todos possíveis na filha do Shrek. A nova personagem apareceu no teaser e, vamos ser sinceros, ela não parece a filha do Shrek. Parece uma influencer de pântano, pronta para vender colágeno no TikTok. Cadê o DNA ogro? O charme esquisito que devia ser passado de geração para geração? Se era para fazer a herdeira do reino dos pântanos, podia ter deixado pelo menos uma orelhinha torta ali, ou uma cara de quem come cebola crua no café da manhã. Essa tentativa de deixar tudo mais fofo e palatável é exatamente o tipo de erro que mata a essência de Shrek. O apelo sempre foi um dos mais diferentes, mais estranhos e totalmente fora do padrão. Essa nova geração de ogros está parecendo um bando de influencer com cara de harmonizado. Não faz sentido isso. Pode preparar, o pântano vai virar um condomínio fechado logo logo. E esse não é nem o pior problema sobre essa personagem. Pois o que me preocupa de verdade nessa filha do Shrek nem é só o visual lisinho de comercial de margarina. É o risco dela ser mais uma personagem perfeitinha de Hollywood. Você tá ligado do que eu tô falando, que eu sei. Você viu os mesmos filmes que eu nos últimos anos. Tô falando daquelas protagonistas modernas, que já começam sabendo tudo, nunca erram, nunca precisam de aprender nada e, no final, passam o filme inteiro só humilhando quem veio antes. É o pacote completo. Arrogância disfarçada de autoestima e lição de moral vazia pra plateia aplaudir sem pensar. Aquela lição de moral que só fala o óbvio que todo mundo com um neurônio concorda e que as pessoas vão aplaudir como se estivessem quebrando todos os tabus. Se for seguir esse caminho, é triste imaginar que a história do Shrek original, que era justamente sobre quebrar padrões e aceitar imperfeições, vai ser jogada no lixo para dar lugar a uma filha perfeita, que não precisa evoluir sem nem entender nada sobre o mundo. E aí, quando chega nos créditos finais, vai ficar a sensação amarga de que nem o pântano sobreviveu à fórmula genérica do roteiro industrializado. Mas calma, nem tudo está perdido. Lembra do primeiro trailer de Sonic? Aquele boneco bizarro com olhos pequenos, dente humano e alma perdida? Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o caso do Sonic feio, é que quando a internet reclama direito, o estúdio sente o baque. A galera surtou tanto que o filme foi adiado, o visual foi refeito e no final, milagre! Sonic virou uma das melhores adaptações de games que já vimos no cinema. Moral da história: barulho funciona. Isso mostra que fã que reclama não é só chato, é fã que se importa. Se todo mundo tivesse aceitado o Sonic feioso de boas, hoje o personagem estaria jogado num porão escuro da cultura pop, junto com outros fracassos esquecidos. Então, se o teaser de Shrek 5 já tá trazendo seu mau pressentimento, o momento de berrar é agora, antes que lancem o filme todo errado e depois venham dizer que o flop é culpa do público e não de quem fez. E se você acha que dá pra salvar Shrek 5 no grito, já comenta aqui embaixo, #reclama. Porque se funcionou com Sonic, não tem motivo pra não funcionar com o ogro mais amado da cultura pop, né? Vamos ser sinceros, Shrek 3 e 4 já eram meio duvidosos, né? A franquia se perdeu lá atrás e, convenhamos, ninguém vai deixar de gostar do primeiro e do segundo filme se o 5 for um desastre. O que o pessoal parece querer esquecer é que, no fundo, Shrek nunca vai ser uma história épica ou uma obra-prima do cinema. Era só uma comédia relevante com um ogro que falava o que a gente pensava. Então, se o 5 não for tão bom quanto o 2, relaxa, sua infância não vai acabar. Vamos continuar amando o pântano como sempre. E sinceramente, até se o filme for um desastre total, vai ser só mais um capítulo engraçado dessa história de montanha-russa. Mano, o tanto de meme que esse filme vai gerar, sendo ruim ou bom, é só mais uma prova do que eu falei nesse vídeo inteiro. O que importa mesmo são os clássicos, e esses, meu amigo, ninguém pode tirar da gente. Porque Shrek não é só um filme, Shrek é amor, Shrek é vida.